Em nome da lei. Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Nesta edição, a última antes de férias, vamos falar dos negócios do futebol que estão sob suspeita das autoridades judiciais. O Ministério Público tem em curso desde 2018 uma mega investigação que levou à detenção de Luís Filipe Vieira, do seu filho, do empresário José António dos Santos e do agente Bruno Macedo. De acordo com a revista Sábado, a Operação Cartão Vermelho estará também a investigar o presidente do Futebol Clube do Porto, dos administradores da SAD dos Dragões, Fernando Gomes e Adelino Caldeira, vários agentes de futebol e gestores da Altice. Sob investigação estarão os contratos milionários dos direitos televisivos do Futebol Clube do Porto, mas também os pagamentos de comissões milionárias e negócios imobiliários. Em causa, indícios de fraude fiscal, falsificação e branqueamento de capitais. Mas o tsunami que varre o futebol português pode não ficar pelos dois maiores clubes. A investigação em curso recolheu outros indícios de crime que podem comprometer outros dirigentes e outros clubes de futebol. Sabe-se que só no DCAP há mais de 50 inquéritos de crime em curso ao universo do futebol. São nossos convidados Miguel Poiás Maduro, que fez parte do Comitê de Governação da FIFA entre 2016 e 2017, Ana Gomes, embaixadora aposentada, ex-eurodeputada, ex-candidata presidencial e uma ativista anticorrupção, e os advogados da área do direito esportivo, Carlos Dias Ferreira e João Diogo Manteigas. Muito obrigada a todos por estarem hoje no Em Nome da Lei. Miguel Poiás Maduro, comece por si, perguntando-lhe se depois do que viu e ouviu nos 10 meses em que esteve no Comitê de Governação da FIFA, o surpreenderam os resultados da investigação em curso, que tem como protagonista o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Não há resultados da investigação em curso, sim, ou seja, os factos alegados a propósito dessa investigação. Como sou jurista, tenho sempre cuidado com essas coisas. Mas direi que os factos alegados à volta dessa investigação não me surpreendem de todo. Aliás, mesmo antes da minha experiência na FIFA, não me surpreenderiam, porque, como todos sabem, até esse Comitê de Governação que eu dirigi durante um período muito breve, foi um Comitê de Governação que foi criado na sequência de vários escândalos de corrupção à volta do futebol. A minha experiência limitou sobretudo a confirmar esses riscos e infelizmente, a comprovar que, na minha opinião e de vários dos meus colegas que também já não pertencem a esse Comitê de Governação e que são pessoas independentes que não tinham até então nenhuma relação com o futebol, que infelizmente as organizações do futebol parecem não ter condições para se reformar internamente. Ou seja, a própria criação desse Comitê de Governação tinha tido como objetivo controlar a aplicação de uma reforma de governação no seio da FIFA e essa reforma em larga medida falhou, como até o próprio autor da reforma, o professor Mark Pitt, já veio dizer, e confirma que no futebol há a convergência de um conjunto de fatores que tornam essa atividade particularmente suscetível a fenómenos de criminalidade económica. E quais são esses fatores, Miguel Poiás Maduro? É uma convergência de uma atividade económica com valor económico brutal. Os milhões que o futebol movimenta? Só para dar um exemplo, em Portugal, as questões que têm vindo a ser faladas de transparência são particularmente, digamos, previsíveis quando nós temos em conta que em 2019, o ano passado foi menos devido à crise, mas em 2019 o valor é pago só em comissões de intermediação foi de 78 milhões e este valor não está sujeito essas comissões de intermediação não estão sujeitas a nenhum mecanismo eficaz de regulação, nem público, nem da própria organizações de futebol. Só agora é que a FIFA tem começado a vir falar e, na realidade, aquilo que está sobre a mesa é muito incipiente e muito frágil nessa matéria. E só no caso português, estamos a falar de 70, no caso português já agora é o quarto valor mais elevado do mundo em termos absolutos, não em termos nestas relativos, comissões. Só em comissões, não o valor das transferências. Isto é dinheiro que escapa ao controle não só das entidades de regulação do futebol, mas que pode escapar também ao controle das entidades fiscais nacionais. A partir do momento em que a atividade é muito pouco ou muito fragilmente regulada, em que a opacidade predomina, em que os fluxos financeiros são sobretudo internacionais e, portanto, mais difíceis de controlar internamente a cada um dos Estados, mais dificilmente é
quer para as autoridades fiscais, quer para as autoridades penais, no âmbito de investigações penais, controlar estes fluxos financeiros. O problema do futebol é um crescimento de uma área de negócio enorme, com um modelo de governação que vai desde os clubes de futebol à própria FIFA, em que domina a concentração de poder, o pouco escrutínio do poder e poucos mecanismos de freios e contrapesos, a enorme opacidade, uma cultura estranha à lógica dos conflitos, à prevenção dos conflitos de interesse, e em que a regulação interna ao próprio futebol é muito diminuta e a regulação externa, pública, é ainda mais frágil, porque houve, no fundo, uma ideia de delegar no próprio mundo do futebol, com base na ideia da autonomia desportiva, o papel de regulação de uma atividade económica que do meu ponto de vista, se tem claramente demonstrado incapaz de regular de forma eficaz. Uma das coisas que o Miguel disse quando deixou a FIFA falou na falta, e no fundo acabou por agora referenciar também isso, a falta de democracia nos clubes de futebol, porque os dirigentes se eternizam. Ora, é exatamente isso que acontece com o Benfica, onde Vieira estava desde 2003, mas quem assumiu a liderança com todos os clubes de futebol, se reparar em todas as lideranças dos clubes de futebol, tendem a permanecer no poder imenso tempo. E depois a indicar os seus... Mas agora também nas próprias ações. Na FIFA nós tivemos Avalanche durante 35 anos, Blatter 17 e só saiu praticamente forçado pela investigação do Departamento de Justiça norte-americano. Portanto, isso diz bem da falta de democraticidade interna, embora, curiosamente, essas organizações reivindiquem a sua autonomia com base numa lógica de representatividade. Eles dizem que o justifica a sua autonomia é porque eles representam todos os interesses. De facto, essa representação escapa aos próprios mecanismos que assegurem verdadeira democraticidade interna. Mas onde eu queria chegar é que não só os dirigentes estão muito tempo no poder, como depois têm os seus delfins, neste caso Rui Costa, há assim uma espécie de modelo dinástico nos clubes. Que é transversal, a todo o futebol. Repara, Blatter era o secretário-geral de Avalanche, Infantino era secretário-geral da UEFA, portanto aquilo de democraticidade e de pluralismo e representação diversa tem muito pouco. Esse é um dos problemas. Mas não é o único. O outro é que depois isso conduz a uma concentração de poder enorme, a uma perpetuação do poder, aquilo que eu chamo de facto um cartel político que domina o mundo do futebol e que depois não está sujeito a mecanismos de escrutínio, nem dentro do futebol com organizações independentes, mas que no futebol podiam fazer esse escrutínio, que era o objetivo daquele comitê de governação que eu pertenci e que fracassou, quer externas. Do ponto de vista público também não existem esses mecanismos. Também há falta de massa crítica da parte dos adeptos. Isto tem que ver com as emoções do futebol e haver pouca racionalidade? Tem, infelizmente tem. Eu dou-lhe um exemplo. Eu já propus para o meu clube de futebol que uma qual, reforma... Já agora é o Sporting. Já agora, eu propus uma reforma dos estatutos que introduzia um modelo diferente de governo do clube e da própria sociedade desportiva, com um mecanismo dual, com um Conselho Geral de Supervisão a controlar a administração executiva, com mecanismos de conflitos de interesse, com inúmeros critérios de transparência, com questões, por exemplo, nem são discutidas, como o pluralismo e a isenção independente que deve existir nos órgãos informativos dos clubes e que não existe. É curioso porque são órgãos de comunicação social que estão sujeitos à lei e que, no fundo, são órgãos das direções dos clubes e não dos clubes, não asseguram o pluralismo, por exemplo, dentro dos clubes. Nas últimas eleições do Benfica não houve debate organizado pela televisão do Benfica, por exemplo, mas é o mesmo com o Sporting e com o Porto. E, portanto, eu propus um conjunto desses e não consegui suscitar massa crítica no meu clube com entusiasmo para tratar dessa matéria. Por isso é que eu digo, há uma responsabilidade de nós todos, aqueles que também se interessam por futebol e gostam de futebol, enquanto adeptos, enquanto sócios, de termos consciência de que se não alteramos o modelo de governo dos nossos clubes, depois não nos podemos queixar quando acontecem situações como esta. E por falar em modelo de governo, pergunto-lhe se para si é plausível, falou na concentração de poder, que os comportamentos ilícitos que são atribuídos a Luís Filipe Vieira não fossem do conhecimento dos outros membros da administração da SAD. Um jornal publicado esta semana citava-o dizendo: não assinei sozinho.
Não a mim, não, citavam a ele, Luís Filipe Vieira, não é assim. Mas a verdade é que nenhum outro membro da SAD foi constituído arguido, entretanto. Eu acho que é muito grave se eles não sabiam, é ainda mais grave se eles sabiam. Mas o que isso demonstra, assim, o facto deles poderem tentar dizer plausivelmente que não sabia, e essa é a situação menos grave, demonstra um fracasso enorme, lá está, do modelo do governo das sociedades desportivas. Isso significa que isso é possível acontecer sem mecanismos de controle interno. Portanto, por isso é que eu digo, para já os tribunais decidirão sobre o Sr. Luís Filipe Vieira. Mas nós já podemos, nesta base, claramente chegar à conclusão que o modelo de regulação e o próprio modelo de governo das sociedades desportivas e dos clubes de futebol enquanto associações desportivas fracassou e falha nos seus mecanismos de controle e de escrutínio. Muito bem, eu espero que ainda tenhamos tempo no final para exatamente ver que regras é que devem mudar. Entretanto, Ana Gomes, pergunto-lhe, é comum ouvir-se que o mundo do futebol tem beneficiado de uma grande impunidade. Pergunto-lhe se vê neste processo um cartão vermelho da justiça aos negócios escuros do mundo do futebol. Terá acabado a impunidade, como aparentemente acabou em relação aos políticos e aos magistrados? Porque, enfim, já tivemos vários políticos e juízes acusados e, entretanto, até destituídos. Marina, punição não temos. Não temos. Até porque a justiça ainda não, lenta como não chegou a nenhuma conclusão relativamente aos casos concretos. A punição que há, digamos, é a menos desejável, porque é feita pela opinião pública e, de facto, isso pode não ser efetivamente punição. O esquema é, como o Miguel Poiás Maduro dizia, é um esquema que não é, de facto, de todo, passa pela falta de governação e de regulação no mundo do futebol, mas, no fundo, para esconder outras atividades económicas e atividades criminais, com fluxos financeiros de origem criminal. Eu estou aqui a ver, por exemplo, olhar para a minha feed no Twitter e estou-me a lembrar de um tweet, esta operação Cartão Vermelho dizem que vem de 2018. Ora bem, já havia nessa altura os Football Leaks e as autoridades portuguesas, pelos vistos, na altura não estavam muito incomodadas pelo Football Leaks, incomodaram-se pela queixa feita por uma dessas organizações nebulosas desse mundo de imbricação entre o futebol e os negócios, chamada DOIA, e eu estava a ver um tweet que eu fiz em 15 de setembro de 2017, quando esfiei uma missão do Parlamento Europeu à Suíça sobre, portanto, os Panama Papers e também com o Football Leaks como uma das fontes de informação. Nessa altura fomos confrontados com um grupo de investigadores suíços, jornalistas de investigação, uma revista chamada Public Eye Suisse, tinha feito um relatório, chamava-se Gun for in Congo, era Congo-Brazzaville, e em que destacava o papel do chamado, eu chamo-lhe empresário, entre aspas, porque acho que isto é uma ofensa aos empresários verdadeiros, um tal José Veiga, que é um dos grandes, digamos, desses agentes desse setor, e o papel dele no negócio da chamada Asperbras, que era uma empresa brasileira de construções e que tinha, portanto, negócios no Congo-Brazzaville. E eu perguntava nesse tweet o que é que resulta da investigação em Portugal, porque as autoridades suíças que tinham feito essa investigação tinham concluído que isto passava também por Portugal, visto que o tal dito empresário, entre aspas, José Veiga, português era. Ora bem, sim, durante muito tempo houve uma total, não foi só a falta de modelo de regulação, de capacidade de regulação, de autorregulação, que está desenhada para justamente não funcionar, foi um fechar de olhos das autoridades, todas, incluindo as judiciais, ao que se passava no mundo do futebol, incluindo as fiscais. Porque, obviamente, o sistema está concebido para as autoridades não serem confrontadas com o detectar. E quando detectam, pouco fazem. Se o esquema... E porquê, Ana? Mas porquê é que isso acontece do seu ponto de vista? Porque, por deficiências, por um lado, da própria regulação europeia, que tem vindo a melhorar, e eu trabalhei nisso no Parlamento Europeu, e está a melhorar. A Comissão Europeia acaba de anunciar um novo pacote contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Não nos esqueçamos, isto também depois tem tudo a ver com o fenómeno de combate à corrupção, combate à criminalidade fiscal, etc., à fuga ao fisco, etc., mas ao tipo de atividades
mafiosas. O Miguel, prudentemente, falou de cartel. Eu chamaria máfias, são verdadeiras máfias. Aliás, sabemos, até pela Operação Vermelho, quem era o padrinho desta máfia em concreto, que está a ser investigada na Operação Vermelho, que, pelos vistos, se estende a outros clubes para além do Benfica. Foi o próprio Luís Filipe Vieira que revelou no Parlamento que foi escolhido por Ricardo Salgado para ser, digamos, o testa de ferro, o homem de palha, a barriga de aluguer para os negócios. Portanto, são setores da banca e não só, outros setores ligados a negócios mafiosos, que fazem a imbricação, portanto, do setor do futebol, que movimenta milhares de milhões, com negócios imobiliários e outros, e num esquema absolutamente criminoso, de fuga ao fisco, de fuga de branqueamento, portanto, de ocultação da origem criminosa dos fundos. A banca aparece sempre ligada a estes processos de corrupção ou de negócios? Aparece muitas vezes. Olha, ainda recentemente reportei ao Banco Central Europeu e às autoridades europeias o facto do Sr. Olli Rehn, que nós conhecemos, era um comissário dos que era dos mais rígidos em relação a Portugal nos tempos da famigerada Troika, que é governador do Banco finlandês, central do Banco Central finlandês, e que é membro da UEFA, do Conselho de Governação da UEFA. E eu reportei isto ao Banco Central e à Comissão Europeia. E obtive do Banco Central uma resposta a chutar para canto, para usar a terminologia futebolística. A questão da independência da regulação não é também levada a sério nem em Portugal nem no resto da Europa. Infelizmente não. Posso só acrescentar uma coisa, Ana? Ele é mais, neste momento, ele é responsável do fundo que a FIFA criou para gerir todos os financiamentos às associações e aos clubes pós-crise pandémica. Portanto, é paradoxal. Há um conflito de interesses paradoxal, brutal, não é? Um governador, e que é membro, sendo governador do Banco Central da Finlândia, é membro do Conselho de Governadores do BCE, ao mesmo tempo estar a gerir um fundo da FIFA. Mas enfim. Ana, pergunto-lhe, em 2004, voltando agora aqui um bocadinho ao futebol, enfim, nunca deixámos de estar, mas mais concretamente, em 2004 tivemos o processo Apito Dourado, algumas pessoas ainda se lembrarão, a procuradora do processo, Maria José Morgado, não conseguiu convencer o Tribunal da validade das provas que apresentou contra o presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, que chegou a ser avisado de que iria ser detido preventivamente. Hoje acha que temos uma justiça mais credível? Como digo, o problema não é apenas da justiça. Claro que nós sabemos, aliás, até através do funcionamento da própria justiça, que há na própria justiça pessoas capturadas por este esquema. E não é por acaso que na Operação Lex, em que justamente a procuradora é a doutora Maria José Morgado, exatamente, detectou vários membros, operadores da justiça, designadamente juízes, Rui Rangel, mas não só, os juízes da relação, Orlando Nascimento e o outro, qualquer coisa Neves, que justamente estavam, de alguma maneira, eram cúmplices, digamos, desse sistema. E, portanto, isso poderá em si explicar muita da inoperação da justiça, designadamente no caso Apito Dourado e noutros casos. Mas todo o sistema, de facto, estava feito para dissuadir operadores honestos de se meterem por aí. E é por isso que, de facto, devemos valorizar as pessoas que se expõem a denunciar e devemos valorizar o trabalho daqueles que, como o Rui Pinto, trouxe e expôs à luz do dia imensa informação. E não podemos, e não é só os agentes da justiça... Neste caso, cartão vermelho sai da informação a que Rui Pinto teve acesso? Não tenho dúvida nenhuma que boa parte da informação que ajuda a sustentar os elementos do processo são fornecidos por Rui Pinto. E estão os elementos do Rui Pinto. E se não são fornecidos é porque a Justiça não os considerou, mas eu penso que o está a considerar. Tenho indicações que há muito elemento importantíssimo da informação que Rui Pinto pôs, que são utilizados pelas autoridades de outros países, porque é que não haveriam de ser pelas autoridades judiciais e fiscais no nosso país. Mas não
Convém restringir isto quando falamos da justiça e, portanto, o problema é muito mais vasto do que a justiça. E não podemos aqui omitir as implicações políticas, de responsáveis políticos e de outros agentes operadores do sistema. Olhe, por exemplo, extremamente importante são os advogados. Não é por acaso que muitos dos que mais se encarniçaram contra o Rui Pinto, e eu falei no caso da Doyen, mas a Doyen nunca poderia ter intervindo e apresentado a queixa contra o Rui Pinto sem a utilização de advogados que são instrumentais na montagem destes esquemas fiscais e outros de obnubilação da verdadeira origem do dinheiro e neste caso concreto, por exemplo, da queixa contra o Rui Pinto. E não é por acaso que muitas sociedades de advogados são as principais instigadoras, de facto, das queixas contra o Rui Pinto, porque eles lá sabem o que é que fizeram de ajudar a montar estes esquemas. Mas também é verdade que toda a gente tem direito a ter um advogado para se defender, não é? Mas com certeza, eu não estou, da mesma maneira que não estou a pôr em causa o conjunto dos operadores da justiça, mas maçãs podres não afetam o conjunto, pelo contrário, e o conjunto está a mostrar ser capaz de as identificar e de as expurgar. A mesma coisa é exigível, por exemplo, de outras profissões que são instrumentais nestes esquemas. E uma delas é, sem dúvida, a dos advogados, e é evidente que a maior parte dos advogados é gente séria e não é linha nestes esquemas, mas há muitos advogados e muitas, não é por acaso, que há aqui envolvidos, de resto, um advogado, ou se calhar mais, neste esquema da Operação Vermelho, mas há noutros esquemas de montagens de esquemas fiscais e financeiros para esconder a verdadeira origem ilícita dos negócios e a origem criminal na medida em que implicam fuga ao fisco. E as autoridades fiscais são também muitas vezes coniventes por ação e por omissão. Portanto, não há nenhum setor que efetivamente esteja imune a ser instrumentalizado para efeitos de servir estas máfias, estas verdadeiras máfias, que têm uma componente financeira, mas não só. João Diogo Manteigas, advogado e especialista em direito desportivo, o seu colega, advogado de Luís Filipe Vieira, Magalhães e Silva, na entrevista que deu à TVI, disse que nada do que está no processo é crime. Sei que o primeiro dever de um advogado é defender o seu cliente e, por vezes, também, não só perante a justiça, mas também perante a opinião pública. Mas também sei que Magalhães e Silva é um advogado com uma longa carreira como penalista. Pergunto-lhe se, do seu ponto de vista, é elevado o risco de se repetir, neste caso, o que aconteceu em casos anteriores, em que dirigentes desportivos estiveram sentados no banco dos réus e o Ministério Público não conseguiu fazer prova das suas acusações em tribunal, ou se, pelo contrário, considera que este é um caso consistente? São coisas completamente distintas. Este caso é um caso completamente diferente daquilo que nós temos vindo a ter ao longo dos anos e até mais recentemente ao longo dos últimos 5 anos, que é relacionado com o Benfica, que é com outros clubes. Dos e-mails, está a falar dos e-mails? Estou a falar do Malachau, estou a falar do saco azul, estou a falar agora também do cartão vermelho, entre outros. Até porque houve processos, salvo erro, foram convoluados num só. O caso do Malachau é um desses casos que agregou vários processos judiciais. E nós não podemos meter simplesmente tudo dentro do mesmo saco, porque, por exemplo, o cartão vermelho, não estamos a falar diretamente, ou seja, estamos a falar de um futebol instrumentalizado, ou seja, utilizado para determinados fins, ou um mecanismo de entrada e saída de dinheiro, e depois outra coisa é falar de corrupção ao nível desportivo, de árbitros, de empresários, jogadores. Nós estamos aqui a falar de viciação de resultados, de nada disso. O futebol, como há bocado já foi aqui dito, o futebol é aquilo que eu disse, é instrumentalizado. O futebol serve para tudo e mais alguma coisa. E ao longo de mais de 2 décadas sempre foi assim. Eu recordo-me, por exemplo, que a FIFA podia ter tido um papel ativo naquilo que foi a regulamentação dos intermediários. Hoje, intermediários, antigamente agentes esportivos, não o fez, optou simplesmente por descartar. Em 2004, salvo erro num congresso em Nassau, descartou por completo, ou seja, não conseguia controlar a atividade dos empresários, simplesmente exigia-lhes, por exemplo, um seguro de um determinado montante, exigia um registro, fazia 2 testes por ano, que se veio depois até a saber que havia empresários... Chegou a ter um licenciamento que depois foi cancelado. Exatamente. E, portanto, o que é que a FIFA pensou mal, na minha opinião, foi, vou desregular isto, eu não vou preocupar porque eu não consigo controlar. É errado. Ou seja, exatamente o oposto.
A FIFA não o faz porque não quer. E depois abre aqui um cenário, só relativamente aos intermediários, abre aqui um cenário de liberalização completa do mercado, em que qualquer pessoa pode ser intermediário e logo, obviamente, qualquer pessoa que não esteja preparada e qualquer pessoa que possa legitimamente meter o seu dedo em todas as transações relacionadas com o futebol. E agora, pode também um dirigente, um presidente do clube, porque uma das indiciações é Luís Filipe Vieira ter montado um esquema em conluio com o agente Bruno Macedo para inflacionar ou até inventar relacionado ao caso cartão vermelho, enfim, acho que aqui ninguém nesta sala nem ninguém pode falar muito sobre essa situação, não temos acesso ao processo nem ao despacho de indiciação e não nos compete fazer isso. O despacho de indiciação toda a gente o tem. Ou de indiciação eu não tenho conhecimento, honestamente. Já havia circular muita coisa sobre as buscas, aos indícios concretos relacionados com os arguidos, não tenho, e mesmo que tivesse, confesso que não me pronunciaria sobre isso. Porque há aqui vários problemas que se levantam. Quem olha de fora, se olharmos só para os valores, não vemos valores excepcionais, não vemos aqui nada que caia fora daquilo que é habitual. Se olharmos para a forma como foi feito, aí eventualmente podemos debater se foi a melhor forma, se é uma mera coincidência, se foi intencional, se não foi. Mas responda-me só esta pergunta. Um dirigente esportivo de um clube pode estar envolvido em negócios de comissões, de transferências de jogadores? Quer dizer, um dirigente esportivo, estamos logo à partida a falar de conflito de interesses. Claro. Como é óbvio, não. A resposta é não à partida. Daí que o dinheiro saia para outra atividade, nomeadamente o imobiliário, outro tipo de investimento. E estamos a falar de crime? Podemos estar a falar de crime, se efetivamente for provado. A questão aqui, parece-me, e há aqui um grave risco, e aí eu acho que há uma falta de sensibilidade jurídica naquilo que respeita ao desporto. Nós temos, a nível internacional e nacional, eu comecei por dizer a FIFA que agora aparentemente quer regulamentar tudo e mais alguma coisa relacionada com os intermediários, que já pensa numa casa de transferências, que é uma coisa que já vinha no relatório Arnaud há muitos anos atrás, que foi a própria Comissão Europeia que tinha proposto essa situação. Portanto, já havia uma preocupação generalizada quanto a esta situação. E depois temos a nível interno, não temos regulamentação pública, estadual, que consiga precaver este tipo de situação, ou pelo menos impedir. Porquê? Porque nós em futebol, como futebol em geral, a especificidade do desporto faz com que os próprios intervenientes do futebol é que fazem as suas próprias leis, os seus próprios regulamentos. O caso mais gritante é o da Liga Portuguesa de Futebol, que tem o seu próprio regulamento disciplinar, o seu próprio regulamento de arbitragem. É um mundo de autorregulação. É um mundo que está nas mãos dos próprios interessados. Portanto, aquilo é um fato feito à medida, como se costuma dizer. O Estado tem que intervir. Vamos lá ver, o Estado delega funções, delega aqui determinadas disciplinas e matérias nas federações. As federações, neste caso a única que tem um desporto profissionalizado, chamemos assim, em Portugal, é o futebol. Delega na Liga. E a Liga é o sindicato dos patrões. São os clubes que lá estão e que decidem as coisas como são. Se o Governo podia ter uma intervenção, podia. Tínhamos que alterar a lei das sociedades esportivas. O problema não nasce agora com o Benfica. O problema nasceu, por exemplo, com o caso que ainda existe do Belenenses SAD com o Belenenses Clube, por exemplo. Sim, que é uma história que ninguém consegue perceber. Vamos lá ver. E que depois a própria lei subsidiária, que é o Código das Sociedades Comerciais, também não resolve. Portanto, perceber essa questão. Sim. Isso dá para uma série, uma temporada inteira. Onde eu queria chegar, e eu acho que aqui teríamos de estar todos de acordo, é que há, primeiro, uma falta de interesse para, de uma vez por todas, tentar resolver melhor o problema desportivo, o jurídico ou desportivo, e depois também há uma falta de conhecimento. E eu acho que, no caso do cartão vermelho, há também uma falta de conhecimento, não sei se será intencional ou não, da parte do Ministério Público, ou pelo menos de alguma sensibilidade relativamente àquilo que são os arguidos. Porque eu, por exemplo, tenho que estranhar, como é óbvio, uma pessoa como Luís Filipe Vieira, que é constituído arguido e tem uma medida de coação completamente diferente para o que é o novo banco, em relação para aquilo que é SAD. E que tem registros criminais anteriores, não esquecer. Portanto, há aqui uma questão de gestão que é imposta a um arguido completamente diferente para uma, para outra. Quer dizer, e como é que explica isso? Ou há uma falta de conhecimento e de sensibilidade perante o fenómeno desportivo, ou há claramente uma intenção. Portanto, ou é uma estratégia por parte do Ministério Público, não lhe consigo dizer. E isso faz com que nós depois tenhamos alguma dificuldade em analisar o próprio processo. Esta coisa que está aqui em causa, eu sou levado a ter que dizer que aquilo tanto pode desaguar num arquivamento, ou até numa acusação e depois numa absolvição, como numa acusação. Quer dizer, agora os factos que estão ali todos relacionados acontece de forma completamente transversal, Ana, como já o disse, até para independentemente de onde vai parar, do fim para o qual é utilizado o dinheiro, o interesse, ou seja lá o género que utilizem. Portanto, acima de tudo, acho que, muito honestamente, Portugal, a nível da justiça, não está minimamente preparado para aquilo que é o fenómeno desportivo em crescendo,
sobretudo agora com este investimento que, tendo fechado a porta aos direitos económicos, que também era outra falácia que dá aqui para discutir durante 3 programas, em que se permitia ter aqui alguma margem de manobra para pessoas que tenham que receber dinheiro e tenham que fazer negócios, era uma porta de abertura. A partir do momento em que fechou essa porta e que a banca também fechou o investimento aos clubes, obviamente não se podia continuar aqui a endividar sem qualquer tipo de garantias, acho que falta então à Justiça Desportiva depois tentar bloquear as várias portas ou janelas de saída relativamente aos negócios poucos que ainda se conseguem fazer. Mas deixe-me perguntar, e agora passo para o Carlos Dias Ferreira, a Justiça Desportiva pode ter alguma intervenção num caso destes? Bom, num caso destes, especificamente que estamos a falar, e tendo em conta aquilo que vamos conhecendo publicamente, eu diria que ainda não vislumbrei nada em concreto que a Justiça Desportiva neste momento possa atuar, na medida em que não estão em causa, digamos, as competições, não está em causa o relacionamento e tudo aquilo que está ligado com a competição desportiva, e portanto tenho alguma dificuldade em vislumbrar em que medida é que a Justiça Desportiva atuaria nesta situação. Agora, o que eu vou assistindo é também, vamos lá ver, aqui há uma panóplia de processos que efetivamente envolvem, e obviamente estamos sempre a falar, até porque somos juristas, temos sempre ter este cuidado estamos a falar de facto de alegados, e portanto não sabemos exatamente aquilo a que chegaremos, até porque o futebol português tem sido fértil em que, depois de um grande espetáculo mediático, permita-me a expressão, por parte do Ministério Público, espetáculo mediático este que eu lamento, porque no fundo dá uma outra visão da justiça que não era aquela que se exige, que é a de serenidade. Acha que a justiça... E depois muitas vezes, permita-me a expressão, costuma-se dizer que a montanha pode parir um rato. Eu acho que a montanha muitas vezes vem a parir nem sequer uma formiga. E isso é altamente descredibilizante também para a justiça, E isso é altamente descredibilizante. E portanto há aqui uma série de processos que extravasam muito aquilo que é a justiça desportiva, mas existem outros com ligação, como o João Diogo já aqui referiu, e que se calhar estão um bocadinho nesta altura no esquecimento. Nós aqui obviamente estamos num debate jurídico, mas eu faço a minha declaração de interesses de ser aficionado e adepto e sócio e acionista do Sporting. Estou em minoria, e portanto há determinados casos que do ponto de vista desportivo não devem ser esquecidos. Aliás, se aqui este debate fosse cluístico, diria que estaríamos aqui também a tentar disputar um campeonato do ponto de vista negativo, de quais as situações em que uns e outros mais se envolvem. Mas obviamente eu até estou aqui mais por força da minha ligação à Associação Portuguesa de Direito Desportivo, e portanto obviamente aqui o debate é sério, e aquilo que me parece é que efetivamente a justiça desportiva mesmo assim já teve alguma evolução, mas repare, a justiça desportiva ainda é feita de forma... os conceitos de disciplina, e é melhor focarmos sobretudo no futebol, que é aquele que tem um trabalho mais visível. Os conceitos de disciplina ainda são eleitos em eleições dentro de listas eleitorais, o que, na minha perspectiva... Portanto, são as pessoas mais convenientes. Seja, antigamente era o conceito de disciplina e o conceito de justiça. Hoje em dia já é só basicamente o conceito de disciplina, porque o conceito de justiça hoje tem poucas funções e poucos poderes, e com a externalização, digamos assim, da justiça desportiva para o Tribunal Eleitoral de Desporto, melhorámos, na minha opinião, substancialmente. Mas, em todo o caso, a justiça desportiva ainda é muito, feita por pessoas auto-nomeadas dentro do próprio meio. No Tribunal Arbitral são juristas, não é? Não, no Tribunal Arbitral certo. E mesmo no Conselho de Disciplina também, mas são dentro de listas. Há sempre a questão dos interesses que podem ou não ser defendidos. Bem, os juízes do Tribunal Constitucional também são eleitos por partidos... E se calhar também nos poderíamos debruçar e discutir sobre claro isso. Que sim, já aqui mas pelo menos têm mandatos que não são renováveis. Pois. Só isso já assegura mais independência, o que os membros dos Conselhos de Disciplina, por exemplo, o Conselho de Arbitragem, não têm. Mas já agora, permita-me, se me permite, até porque já aqui muita coisa foi dita, e portanto isto a falar no fim é sempre pior, mas eu queria dar aqui um exemplo de como isto é uma situação, digamos, o jogo de interesses, e que o futebol foi ganhando muito com a exponenciação daquilo que é o seu mercado, e que passou a gerar e a envolver muitos milhões. Eu tenho um exemplo, entre aspas pessoal, mas foi há mais de 30 anos, ainda era um miúdo, e de uma pessoa que me é muito próxima, obviamente, e familiar, mas que aqui não interessa para mim especificar, e que na altura era dirigente de um clube, neste caso até o meu, e por altura de uma contratação de um jogador para esse clube, internamente, até em Portugal,
foi feita a transação, foi feita a negociação, o Sporting pagou esse clube por esse jogador e o presidente desse clube virou-se para este dirigente, que eu conheço perfeitamente, portanto, esta fonte é muito segura, posso garantir, e disse assim: doutor, então agora que isto já está concluído, que já está feito o negócio, temos que falar da sua comissão. E da sua parte. Já na altura se falava em 10%, é sempre esta bitola que ao longo dos anos se vem falando. Temos tratado da sua comissão. Ao que este dirigente, se calhar muitos dirão tolo, outros dirão inconsciente, outros dirão o que quiserem, disse assim: da parte que vocês receberam, vão-me dar uma comissão. Então, se fizer favor, deduza isso ao meu clube no valor que pagou. Isto, poderão dizer assim, estou aqui a dar um grande exemplo de ética, não é ética, não é isso que está aqui que eu quero discutir, é um exemplo pessoal, claro. Mas para dar um exemplo, que há mais de 30 anos já se falava de comissões, já se falava do que era, pagar pela intermediação, e atenção, a intermediação, não estou aqui a falar, parece que estamos a falar que a intermediação é algo de ilegal, que não é o caso, mas... Eu penso que nessa altura, até os próprios dirigentes dos clubes atuavam nesse negócio às claras. No fundo, nesta situação concreta, já se admitia que um dirigente de um clube, e há bocado falámos de conflitos de interesses, um dirigente de um clube pudesse receber a comissão porque proporcionou. Ora, isto significa, se há 30 anos é assim, com a evolução que o futebol ganhou, com a dimensão que a atividade de intermediários conquistou, eu que também, além de ser jurista, além de ser advogado, eu também, obviamente, um apaixonado pelo futebol, vejo, e é por isso que nós nos lamentamos que muitas vezes os clubes ficam depenados, porque todo o dinheiro, é muito maior o dinheiro que é gerado à volta do futebol e que sai do futebol, propriamente aquilo que é direto. E com tanto dinheiro que é gerado à margem do futebol, diria eu, quase natural, inevitável, que surjam situações e casos como estes que vamos assistindo e que agora vamos assistir. Enquanto não houver, efetivamente, como o Pérez Maduro disse muito bem, enquanto não houver um espírito de governance, de compliance, de boas práticas na generalidade dos clubes. E atenção que isto não acontece só em Portugal. Mas atenção, esse espírito nunca vai funcionar. E porquê, Ana? Não vai, isto não é apenas no futebol, é em todas as atividades. Uma das nossas conclusões das investigações que nós fizemos no Parlamento Europeu, no âmbito dos Panama Papers, mas também inclui a Football Leaks, é que justamente há vários setores em que o combate ao branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo depende de autorregulação, por exemplo, dos advogados, ou por exemplo, o do futebol, mas de facto a autorregulação não funciona. A Suíça era justamente um desses casos onde a autorregulação das profissões de advogados, que eram absolutamente instrumentais na montagem dos esquemas de frustração da lei, portanto, fuga ao fisco e de encobrimento da origem ilícita dos capitais, era evidente que a autorregulação não funcionava. Aqui em Portugal é a mesma coisa. Eu reportei à Ordem dos Advogados, aliás, depois de ter sido publicamente instada a fazê-lo pelo atual bastonário, eu reportei à Ordem dos Advogados uma série de investigações feitas por jornalistas portugueses, publicadas, que implicavam esquemas de branqueamento de capitais, envolvendo, por exemplo, capitais de proveniência da cleptocracia angolana e não só, e, portanto, muitas coisas para além do futebol. E a Ordem dos Advogados respondeu-me perfunctoriamente que eu preenchesse um formulário. E estávamos a falar de investigações publicadas, feitas por jornalistas portugueses, publicadas nos mídias portugueses, a que a Ordem, pura e simplesmente, tinha sido completamente indiferente. Portanto, e a Ordem é um elemento-chave, por exemplo, do Conselho de Combate à Corrupção, do Conselho de Combate ao Branqueamento de Capitais, que existe para pôr em prática as diretivas europeias de combate ao branqueamento de capitais. Mas, Ana, estamos a falar de crimes públicos, o Ministério Público também deveria ter tido a iniciativa. Com certeza, claro. E em muitos destes casos, até as investigações jornalísticas também faziam referência a investigações judiciais e admito até, pela forma como funciona ou não funciona o Segredo de Justiça em Portugal, que haja muita circulação de informação entre um meio e outro para depois levar àquelas peças jornalísticas. Portanto, sim, conclua, Ana. Portanto, o problema da autorregulação não funciona. Aqui as autoridades, em última análise, a responsabilidade é política. E estamos a falar de um país que
que é o nosso, e não é caso único, mas onde as leis, as diretivas europeias de combate ao branqueamento de capital são, de propósito, mal transpostas, se calhar com a intervenção de alguns juristas contratados especialmente. E do legislador também, Ana, não é? Com certeza, porque o legislador, isto é, os deputados que aprovam as leis, normalmente fazem na base de projetos de lei que vêm do governo ou que vêm de comissões de transposição das diretivas europeias, com juristas que são especialmente, se calhar, contratados exatamente para mudar umas virgulinhas ou mudar umas coisas e, de facto, tornar inoperacional pelos agentes da justiça de muitas dos desígnios da lei. A Comissão Europeia criticou Portugal por mal transposição de leis, de diretivas europeias em matéria de combate ao branqueamento de capitais. É disso que estamos a falar. Isto está para além do futebol. Sim. Carlos Dias Ferreira, quer responder a esta questão da autorregulação? Pode funcionar, não funciona, como diz a Ana Gomes, em determinadas áreas, nomeadamente no futebol e na advocacia? Vamos lá ver. No jornalismo também temos autorregulação. No exemplo que deu, a própria Ordem dos Advogados também autorregula o nosso, digamos, toda a nossa prática, profissional. Ou não autorregula. Tá bem, Ana, agora deixa responder. É o ponto de vista que eu respeito, mas eu compreendo a preocupação da Ana Gomes e partilho, e obviamente que não sei até que ponto é que, naquilo que diz respeito ao desporto e ao futebol em particular, a autorregulação nos anos, como eu próprio disse, tem havido uma evolução, o que demonstrou que a autorregulação não é suficiente para a transparência no futebol, não é suficiente para a credibilização do futebol. E, efetivamente, na minha perspectiva, é uma atividade económica de tal maneira forte e decisiva e com influência na sociedade, que eu acho que, obviamente, tem que ter uma regulação externa e que tem que haver intervenção política, mas, vamos lá ver, também não deixa de ser nós esquecemos muitas vezes que o futebol deixou de ser um desporto que deveria ser autorregulado, e é porque passou para uma dimensão económica que eu aceito que, obviamente, tem que haver uma intervenção externa. Aliás, muitas vezes as coisas não se autorregulam. Eu dou só um pequeno exemplo muito à margem disso, que é a questão dos direitos televisivos. Vai ser preciso uma intervenção do Estado para, de alguma maneira, poder equilibrar o mercado. O que mostra, dando razão à Ana Gomes, que em muitas circunstâncias a autorregulação não é suficiente e não traz os efeitos que pretendíamos. João Diogo E posso acrescentar só mais uma coisa, e o setor das apostas online? Esse ainda nem... Esse também é todo um outro programa, uma série de ainda programas. Nem abrimos essa lata de vermes. Essa parte, por exemplo, João Diogo Manteigas, é uma prova que não se consegue controlar. Em Portugal, pelo menos, não têm capacidade para conseguir regular o mercado das apostas esportivas. É impossível. Aconteceu coisas horríveis nos últimos anos relativamente a isso. E que tem consequências depois aí na integridade. Vontade política, não há vontade política. Portanto, tem consequências na integridade das próprias competições desportivas. Não é? Claro. Porque hoje em dia é sabido que muitos dos casos de match fixing, portanto, de adulteração das apostas esportivas, acontecem através de certos interesses ocultos económicos adquirirem a propriedade de certos clubes. E isto, dizem-me, já está a acontecer mesmo nas divisões secundárias cá em Portugal. É por isso que o Benfica está tão preocupado com os 25% de capital que podem ir para o americano. Como é que ele se chama? John Textor. Bom, há aqui um ponto que é extremamente importante e temos que puxar aqui o fio à meada àquilo que era o futebol em termos de dirigismo, o que é aquilo, ou pelo menos o que é hoje. Eu não vou negar que há colegas nossos que têm uma originalidade imensa. Isso vê-se, basta olhar para o caso que aconteceu em Espanha com a questão da fraude fiscal e do pagamento de impostos, que arrastou vários jogadores de futebol, intermediários e também colegas nossos, que foram também constituídos arguidos. Mas há uma coisa que me faz alguma confusão, não sei se lá fora funciona assim, em Portugal funciona. Eu não consigo perceber, por exemplo, porque é que os clubes como os três grandes, ou até inclusivamente com o Braga, Guimarães, etc.,
porque é que não conseguem ter uma equipa, porque é que recorrem a intermediários para representar o próprio clube nas negociações? Confesso-lhe, faz-me imensa confusão. Partilha a mesma preocupação. Eu vou dizer uma coisa. Porque será? Tem uma resposta para essa pergunta? Eu não estou aqui a pedir para me contratarem a mim ou ao Carlos André Ferreira. Atenção. Eu estou a dizer, faz-me confusão. Ao longo de tantos anos, com tanta movimentação de dinheiro, porque é que o Benfica, por exemplo, se faz representar numa transferência de um jogador que tem interesse em contratar, manda 2 intermediários em representação do clube e não manda ninguém internamente. Quer dizer, não há ninguém capaz, ou contrata alguém que gasta um salário, um vencimento mensal para desempenhar esse cargo. É estranho, não é? Agora, não faz sentido... Agora, o que é ainda pior é que a regulação, entre aspas, ou desregulação, se calhar é a palavra certa, da FIFA atualmente em vigor nessa matéria, permite que a mesma pessoa seja no mesmo negócio, exatamente, o intermediário do clube vendedor, do clube comprador e até do atleta ao mesmo tempo. Aliás, que era incompatível. Foi uma coisa que há uns anos, quando ainda havia essa impossibilidade nos termos do regulamento da FIFA, a Inglaterra permitia, que era uma coisa, nunca ninguém conseguia perceber como é que era possível o intermediário representar o jogador e o clube ao mesmo tempo, mas era uma coisa que estava prevista no regulamento de Inglaterra, mas depois aboliram aquilo. Portanto, isto para dizer que a falta, eu já nem digo compliance, mas a própria estrutura interna de uma SAD, estamos a falar de uma sociedade comercial, como outra qualquer, portanto, eu não consigo perceber como é que... aos olhos do público se consegue explicar que se faz representar por terceiros na contratação daquilo que é para o próprio interesse público. Depois... Só para complementar, diga. Às vezes na venda, no futebol, muitas vezes a venda dos jogadores, eu às vezes indigno, porque é que para se vender determinados jogadores, que nós todos sabemos da sua qualidade, há sempre a comissão a pagar, mesmo para quem vende, como se fosse preciso alguém apresentar em algum lado determinado jogador, todos nós que é um valor óbvio, não é? A resposta que me dão quando eu me indigno faz parte do jogo. Pois é que aqui a questão tem a ver com isto, ou seja, até pensa agora, caia fora das transferências, mas veja a nível global, no dia-a-dia de uma sociedade. Um departamento jurídico, como é que, por exemplo, estas chaves não têm departamento jurídico composto por 4 ou 5 pessoas, dedicados a full-time, com a quantidade de processos judiciais, as transferências, as modalidades amadoras, aquilo dá trabalho para 4, 5, 6 pessoas, para ter um departamento profissional, ou como, por exemplo, a Federação deveria ter, por exemplo, um conceito de disciplina a full-time também, com pessoas só em exclusividade a trabalhar para a Federação. Portanto, isto é uma opinião pessoal. Que atualmente é presidido por uma deputada. Também é um conflito de interesses. Atualmente é presidido por uma deputada. Do Partido Socialista. O Conselho de Disciplina da Federação. Pois como é que nos queixamos de que as autoridades públicas não conseguem... Exatamente. E se o fisco, se as autoridades tributárias fizessem o seu trabalho, por exemplo, quando o Futebol League saiu, nós sabemos que as autoridades tributárias, por exemplo, aqui da vizinha Espanha, imediatamente, com base na informação tornada pública, extraíram imediatamente e atuaram em relação até a portugueses, não é? Incluindo o Ronaldo, que eram indicados como estando em falta. O que é que as autoridades portuguesas fizeram? Isto é também das autoridades assumirem a sua responsabilidade, a sua autoridade e naturalmente sentirem-se politicamente respaldadas por isso. Quando há deputados de qualquer partido, designadamente do meu, que estão no partido, na governação destes órgãos que são supostos não governar, não se autorregular, está tudo dito em relação ao ânimos político de efetivamente controlar estas atividades que estão muito para além do futebol, que são atividades criminosas do ponto de vista económico e que visam ocultar a origem ilícita e a movimentação ilícita de capitais. Ana, estamos mesmo a terminar, mas o João Diogo Manteigas ainda quer dizer... Ficou pendente uma resposta que lhe queria dar relativamente, em concreto, àquele investidor americano que se mostrou disponível para continuar o John Textor. Eu acho que há aqui também, da parte da comunicação social, causa também este problema. Ou seja, o negócio entre privados é perfeitamente lícito. Claro. Como ocorre, nós não sabemos como é que ocorre. Sabemos que há um acordo entre aquelas pessoas. É estranho, acima de tudo, para mim, quem está de fora, que olha para uma detenção ou constituição de vários arguidos que estão relacionados diretamente com o negócio que iria ocorrer. Temos uma paupérrima comunicação por parte do investidor americano que contradiz dia após dia, após dia, após dia, e que depois fica muito indignado com o facto do clube, neste caso seria o clube dentro da SAD, que seria o acionista maioritário com ações de categoria A, que obviamente prefere suspender, acabou literalmente com o negócio, mas eventualmente suspenderia
esta situação. Portanto, isto não fica bem visto. Ou seja, esse investimento em entrar no Benfica não se consegue perceber como é que seria feito, porque seria um perpetuar daquilo que estava obviamente combinado. Isto aos olhos, quem está de fora é o que parece. Na verdade no Benfica não haveria investimento nenhum. Temos mesmo de ficar por aqui. A conversa está interessantíssima, mas temos de ficar por aqui. O programa interrompe agora para férias. Volta no dia 11 de setembro. Desejo a todos umas boas férias e cá os espero de volta em setembro. Até lá, ficou a Renascença para estar a par do mundo. Em nome da lei.